Queridos, com alegria eu desejo cumprimentar-lhes com a paz do Senhor. Amém. Muito obrigado pela recepção, podeis vos assentar. Glória a Deus, aleluia. Muito bom poder estarmos aqui na casa do Senhor, nessa feita, recebendo a oportunidade da parte de Deus, primeiramente, para que possamos ser porta-voz de Deus por meio da sua palavra e entregá-la com a maior responsabilidade que Ele nos confia. Quero também, desde já, iniciar os meus agradecimentos, primeiramente também ao pastor Alexandre, que nos confia a confiança, nos confia a oportunidade de estarmos aqui nesta casa, a falar a palavra de Deus. Que o Senhor continue o abençoando poderosamente, assim como Ele, toda a sua família e esta congregação abençoar. Que a boa mão do Senhor continue o conduzindo poderosamente. Quero também parabenizar a mocidade Facho de Luz pelo seu 35º aniversário. Que Deus em Cristo continue os abençoando poderosamente e que de forma alguma a unção de Deus falte sobre as vossas vidas e vocês sejam realmente um facho de luz por onde passarem e que o Senhor esteja sobre as vossas vidas usando poderosamente. Que Deus em Cristo também continue abençoando esta igreja poderosamente. Como já foi apresentado, faço-me acompanhar do meu amigo Marcos, ali do setor, cantor, também a minha irmã e a minha mãe. Aqueles que me conhecem um pouco sabem muito bem, eu não saio para pregar sem a minha mãe. Você que já deve ter pensado, ele é o filhinho da mamãe. Sim, eu sou o filhinho da mamãe. Eu não saio para pregar sem ela sempre tem nos acompanhado. E assim nós temos evitado muitos comentários maldizentes e Deus tem nos conduzido e nós temos caminhado debaixo da direção de Deus e pela intercessão da minha mamãe, que sempre me acompanha. É muito bom ter a companhia dela e ela sabe disso. Eu sempre agradeço a Deus pela vida dela. Meus queridos, eu estive orando, pedindo a Deus uma palavra, foi me entregue um tema para falarmos sobre ele. Eu quero pedir licença à mocidade aniversariante e ao pastor que nos concedeu a oportunidade, pois eu quero falar aquilo que Deus colocou ao meu coração e compartilhar convosco. Quem veio ouvir Deus falar? Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 4. Livro do Gênesis, capítulo de número 4. Quero crer e tenho a certeza que ninguém tem a dificuldade de encontrar este livro. Sendo assim, eu quero ler para ganharmos tempo e falarmos tudo quanto Deus nos confiou nesta oportunidade. Gênesis, capítulo de número 4. O texto sagrado nos diz assim: Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. Tornou a dar à luz, e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que tirastes
E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serias aceito, e se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Disse Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Amém. Eu quero falar-lhes sobre um tema que o Senhor colocou ao meu coração: homicídio no culto. Homicídio no culto. No Éden estava Adão. Lá ele tinha de tudo, e de tudo ele podia desfrutar, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele, estando no Éden, ele recebe instruções da parte de Deus, como ele deveria se portar, o que ele devia fazer e o que ele não devia fazer. Ele passa um período a sós com Deus. E quando eu vejo pelo lado da vida cristã, eu entendo que todo cristão precisa passar um período a sós com Deus. Este período que passamos a sós com Deus é um período que intensificamos a nossa comunhão com Ele. Adão está neste período a sós com Deus, recebendo instruções, diretrizes, para ser guiado bem pela direção de Deus. Passa-lhe o tempo e Deus vê que não era bom que Adão estivesse só, e lhe presenteia com uma esposa por nome de Eva. Ele recebe sua esposa e certamente Adão repassa todas as instruções que ele recebeu de Deus à sua esposa Eva. O capítulo 3 do livro do Gênesis e o seu versículo de número 3 nos mostra que Eva fica ciente do que era permitido, e ela sabia o que ela podia e o que ela não podia fazer. O casal, estando no Éden, estão debaixo da direção de Deus, recebendo as instruções de Deus como eles deveriam se portar, ou até melhor dizendo, eles estão no Éden e recebem uma certa limitação da parte de Deus. Até aqui vocês podem ir, até isso vocês podem fazer. Eles estão no Éden com um certo limite da parte de Deus. Eles estavam cientes do que eles podiam e do que eles não podiam fazer. Mas Satanás, ele entra em nosso território para nos tentar. Satanás, mesmo sabendo que somos seres limitados por Deus, mesmo assim, mesmo ele sabendo que nós temos um certo limite, ele não teme a entrar em nosso território para nos testar. Para nos testar, ele tem muita paciência, e para nos tentar também. Satanás, ele entra no território deste casal, aonde eles estavam morando e vivendo pela direção de Deus. Satanás, ele se aproxima de Eva no jardim do Éden, onde ela e Adão viviam, e viviam muito bem. Viviam um dos melhores períodos da vida do ser humano. Satanás, ele entra no território deste casal. O propósito de Satanás ao entrar no território desta família, deste casal, era incentivar Eva a desviar o seu foco. Ora, Satanás é especialista em tirar o nosso foco. Satanás é especialista em nos mostrar novas oportunidades, novos lugares, novos ambientes, novas amizades. Satanás entra neste território com o propósito de incentivar esta mulher e também tirar o foco dela,
quando ele entra no jardim para tentar e testar este casal, ele apresenta a Eva novos pontos de vista, novas oportunidades, novos lugares que ela ainda não conhecia, que só bastava uma atitude dela para tudo aquilo que o casal vivia ser destruído. Satanás faz Eva desviar o seu olhar do muito que ela tinha para o pouco que ela não tinha e que ela também não tinha direito de possuir. Ele entra no território apresentando novas oportunidades que ela ainda não conhecia e que ela poderia conhecer através de uma atitude. Eva representa a todos nós, e sem dúvida nós mostramos que somos os seus descendentes quando repetimos os seus erros e as suas atitudes. Mesmo sabendo que ela não podia, Eva come do fruto da árvore proibida, e isso gera consequências ruins. Ela não apenas pecou, mas ela partilhou o seu pecado. O pior tipo de pecador não é aquele que peca só, mas é aquele que ainda não se contenta em pecar só, mas ele sente no direito de partilhar o seu pecado com alguém e mostrar para alguém que o que ele praticou é muito bom e que também deve ser praticado e compartilhado com alguém. Eva toma esta atitude, ela cai no erro, ela toma atitudes erradas, e por ela tomar esta atitude errada, gera consequências ruins, pois a consequência do erro sempre resultará em dores, sem dúvida alguma. A consequência do erro sempre resultará em dores, e aqui, pelo texto que nos é apresentado, não resulta em dores apenas ao casal, mas a Bíblia nos mostra que por causa do erro, por causa da consequência do erro, resulta em dores para a mulher, resulta em dores para o homem e resulta em dores para a terra. Eles estavam sofrendo. Gênesis capítulo 3 e o versículo 16 diz a Bíblia que a mulher dará a luz em dores, que quando ela fosse dar a luz, Deus multiplicaria a dor do seu parto. Gênesis capítulo 3 e versículo 18 diz que a partir do momento do erro, a terra iria produzir espinhos e abrolhos. Gênesis capítulo 3 e o versículo de número 19 diz que o homem do suor do seu rosto comeria do pão, ou seja, teria que trabalhar, e o trabalho não seria algo mais prazeroso, o trabalho agora seria algo muito doloroso e difícil deles praticar. Não obstante eles sofrerem as consequências do erro, eles são expulsos do jardim do Éden. Gênesis capítulo 3 e o versículo de número 23 diz: o Senhor, pois, os lançou fora para lavrar a terra. Ou seja, agora vocês terão que trabalhar, agora vocês terão que se esforçar. O pecado nos dá trabalho, o pecado nos faz trabalhar muito mais do que nós imaginávamos ter que trabalhar. Um grande escritor e pastor presbiteriano chamado Hernanes Dias Lopes, ele chega a dizer que o pecado nos leva a lugares muito mais longe do que nós imaginávamos chegar, que o pecado nos faz pagar um preço muito mais alto do que nós imaginávamos e pensávamos que poderia pagar. O pecado nos dá trabalho, e sem dúvida alguma, por causa deste erro e da consequência, eles agora precisam trabalhar e trabalhar muito mais. O capítulo de número 4 começa a nos introduzir como esta família começa a viver pós a queda, como esta família começa a enfrentar a vida após a queda. O capítulo 4 começa nos introduzindo que Adão conheceu a Eva, e sempre que a expressão conhecer aparece nas escrituras sagradas,
fala-se a respeito de relações sexuais, ou seja, Adão conheceu a Eva e gerou Caim. Adão conheceu a Eva novamente e gerou Abel. O casal havia gerado 2 filhos. O primeiro filho se chama Caim. O segundo filho se chama Abel. Quem era Caim? Quem foi Caim? Caim foi e se tornou um grande lavrador da terra. Caim, ele se torna um fazendeiro, um exímio agricultor. Ele vivia na terra e se desenvolve neste ambiente terreno, onde ele aprende habilidades com a terra, como um excelente exímio agricultor sabe muito bem. Seu irmão Abel, ele se torna um pastor de ovelhas, uma das profissões mais desprezíveis do Oriente Médio. O casal agora